Chamar o Miguel Daúde para o RN de hoje, meu amigo Daúde, que já está aqui para começar mais uma semana. Ele sugeriu para a gente um assunto que envolve política e a imagem do Brasil no exterior. Isso porque a ex-presidente Dilma Rousseff e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estão em Cuba para o 24º encontro do Foro de São Paulo, em Havana, na capital de Cuba. Elas disseram que estão lá para mostrar o caráter político da prisão de Lula a lideranças internacionais. Daúde, o que você acha que isso representa para a imagem do Brasil para todo o planeta? Pois é, o Foro de São Paulo, na realidade, ele surgiu em 1990, quando houve a queda do Muro de Berlim. A ideologia, os comunistas, eles não tinham mais onde se pegar. Aí o Lula e o Fidel Castro, lá no Uruguai, criaram o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo tem uma questão interessante. Existe um jornalista, um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, ele viveu na década de 30, 40, e Gramsci dizia o seguinte: olha, pessoal, se vocês querem implantar o socialismo, o comunismo, não façam como a União Soviética faz, usando a força, porque o dia aparece alguém mais forte e te tiram do poder. Vocês têm que mudar a sociedade. E o Lula, a partir daí, veio, né, na América Latina, o Hugo Chávez, depois Argentina, Equador, Venezuela, e aí começaram então a mudar o povo, porque na realidade o povo acredita que ele está sendo beneficiado. Na realidade, quem está sendo beneficiado é exatamente a ditadura, que é o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Argentina. Então, essas duas, a Dilma e a Gleisi, vai lá dizer o seguinte: olha, estão perseguindo o Lula. Vocês sabem que o lugar que tem mais preso político, dona Gleisi Hoffmann e dona Dilma Rousseff, o desastre do país, é lá em Cuba. Vocês são muito cara de pau. Isso é cara de pau. Querer criticar o Brasil em Cuba, onde tem mais preso político no mundo. É lá em Cuba. Aí vai lá criticar o Brasil, que o Lula é preso político uma ova, ele é criminoso, ele é bandido, ele acabou com o Brasil. E a dona Dilma, que está lá, jogou a pá de cal em cima da nossa economia, em cima do nosso povo. Mortalidade, eu já disse isso aqui, os jornais estão publicando hoje, mortalidade infantil está subindo, as crianças estão morrendo mais. Os moradores dos bolsões de miséria no Brasil cada vez tomam conta e eles têm a cara de pau de ir lá mostrar para o mundo que não, o Brasil, ele tem lá uma estrutura que está punindo o presidente Lula. Meu Deus do céu, Dilma, você não devia nem estar aí. Você devia estar dormindo, porque você foi um desastre para o Brasil. Um desastre, acabou com o Brasil e agora vai lá querer pregar a ideologia que já não tem mais no mundo. Cuba, ele está flexibilizando, mas o problema é que Cuba não vai abrir mão porque ele acabou se dando bem. Agora, vai lá em Cuba e vê a miséria que vive o povo. Vai na Venezuela, vê a Bolívia, está se flexibilizando um pouco, mas a Bolívia, Equador, né, a Argentina, o que fizeram na Argentina? Acabaram com a Argentina não consegue sair. E outro, Sueli, eu vejo aí você acompanhando essa questão econômica, você percebe claramente que o rombo das nossas contas públicas não tem solução. Não tem solução. Não adianta candidato que foi ministro, candidato daquilo, não adianta. Nós temos que mudar a nossa Constituição e acabar com essa patifaria que existe entre executivo e legislativo na política do dano que se recebe. Os senhores deputados, antes de sair de recesso, jogaram uma conta de mais de 100 bilhões nas costas dos brasileiros. Agora nós estamos vendo essa questão das commodities. O produtor rural tem que ficar atento, porque o mercado é outro, totalmente outro, e nós estamos na mão de incompetentes. O Temer já assumiu com uma proposta de ser o novo, acabou de afundar também o Brasil. Temer, né, Dilma Rousseff, está aí o resultado. E agora o criminoso que não vai ser candidato vai lançar quem? O Haddad. Aí o pessoal vai eleger o Haddad, que aqui em São Paulo foi um desastre. Então, meus amigos, desculpa a minha irritação, eu como brasileiro,
eu defendo a minha pátria e não admito e não posso ver duas criminosas lá em Cuba, o regime que mais tem preso político, falar mal do Brasil. Ela que... Desculpa.